Vamos dar início agora à nossa reunião e o estudo que estamos fazendo nesse horário é o estudo do resumo da história do povo hebreu, né? Hoje nós estamos na aula número 9, hoje, dia 27 de novembro, aula número 9. Vou novamente fazer uma divulgação aqui, que eu fiz quando nós terminamos o estudo do Livro dos Médiuns, que no dia 6 de dezembro, domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos aqui o quarto Fórum Espírita com Jesus na Seara, que terá o tema a sustentabilidade e os valores espirituais. Então, nós convidamos a todos para participarem desse fórum conosco, que será realizado pela nossa irmã Maria Cláudia Ribeiro. Então, vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje, pedindo a Deus que nos ampare, que nos oriente, que esteja sempre ao nosso lado e aos amigos espirituais também. Eu vou partilhar aqui o ecrã. Então, eu vou aqui. Estamos aqui. Nós temos que tirar essa coisinha para lá. Ai. Nós estamos aqui falando, o tema de hoje, né? Resumo da história do povo hebreu. A aula hoje é a aula número 9. Então, vamos ver quem é o nosso personagem, aquele que iremos conhecer um pouco mais da sua história. Temos aí, olha que coisa belíssima, né? A história de José do Egito. Todos nós, na aula passada, estudamos, conhecemos a infância de José, a história da sua família, já estudamos a história de seu pai, Jacó, dos seus irmãos, de tudo aquilo que aconteceu com ele. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do que aconteceu com José quando ele foi para o Egito. Então, nós teremos essa oportunidade de conhecer um pouco mais da história desse grande homem, desse grande hebreu. José do Egito, um exemplo de fidelidade, principalmente a Deus, aos ensinos do Senhor, à lei. Aqui eu trouxe uma pequena recordação da aula passada, né? Nós encerramos a aula do dia 20 falando sobre isso. José, como nós acompanhamos a história da vida dele, ele foi traído por seus irmãos com a idade de 17 anos. Ele foi entregue, foi vendido para um grupo de caravaneiros egípcios, comerciantes, e foi levado como escravo. Ele viajou com os ismaelitas até o Egito, e lá foi vendido como escravo para um dos oficiais de guerra e capitão da guarda de Faraó. Esse capitão, esse grande oficial, chamava-se Potifar. José era muito inteligente e tinha toda uma proteção da espiritualidade. Então, ele começou a trabalhar na casa de Potifar. E com o passar dos anos, ele se revelou um bom administrador e passou a ser alguém de confiança absoluta do Senhor, né? Então, José foi muito bem sucedido no seu trabalho, mas não podemos esquecer que ele era um servo, era um escravo. Esse fato, era um homem jovem, muito inteligente, com bons hábitos, uma fina educação, com boas maneiras. Esse fato chamou a atenção de seu senhor, Potifar, que acabou, com o passar dos anos, confiando a ele tudo quanto possuía. Então, ele se tornou um administrador, um gerente
dos bens desse homem que era riquíssimo. Passou a gerenciar a casa, os negócios, os outros empregados. Como diz o pessoal hoje em dia, ele mandava e desmandava dentro das propriedades, dentro da casa de Potifar. Mas tudo isso aí, com o passar dos anos, que não foram poucos anos que ele ficou na casa de Potifar, foram vários anos. Com o tempo, acabou atraindo para José um grave problema, né? Ele, sendo jovem, bonito, bem educado, né, próspero, inteligente, acabou sendo vítima de alguma coisa muito perigosa. Então, nós vamos ver o que aconteceu. José administrava todas as posses de seu senhor, mas a esposa de Potifar, que era bem mais jovem que o marido, acabou por apaixonar-se por José. E ela deu várias investidas, ela fez de tudo para trazer José para o lado dela e fazer com que ele se tornasse seu amante. Mas José era um homem muito honesto, era um homem muito religioso, seguia as orientações da sua religião, pois ele havia sido educado por seus pais, e ele não, de maneira nenhuma, pensava em trair o patrão, o seu senhor, até porque ele tinha lembranças não muito boas do que tinha acontecido na família dele. Lembra do pai dele, Jacó, que tinha 4 esposas, a confusão que deu, que acabou envolvendo. Eles acabaram educando muito mal os filhos acabaram se tornando adversários, e ele foi a maior vítima de toda essa confusão familiar. Então ele não admitia isso, jamais iria trair o seu senhor, que era Potifar, e a Deus, porque ele acreditava que se ele traísse Potifar, ele estaria indo contra as leis do Senhor. E ele recusa isso. Até que um dia ela esperou que o marido saísse de casa, ela afastou todos os outros servos, mandou que eles fossem para longe, realizar outras tarefas, e mandou chamar José. Quando José chegou, ela se insinuou para ele e se declarou, né? Ele já devia estar meio desconfiado pelas atitudes dela, mas aí ela abriu o jogo, vamos dizer assim. E aí ele a repudiou totalmente. Ela se sentiu agredida na sua vaidade de mulher rica, poderosa. Então o que ela faz? Ela arranca a capa que ele estava usando e ele sai correndo. Ele vai embora, mas a capa dele fica. Aí ela chama os empregados e acusa José de tentativa de estupro, de ter tentado violentá-la, agredi-la sexualmente. Os empregados vão chamar Potifar. E quando ele chega, ela faz todo aquele teatro, aquela cena de mulher ofendida, de esposa vilipendiada, e Potifar acaba acreditando na esposa. Fica muito decepcionado e acredita na esposa. E aí ele chama os guardas e diz que José está preso e que ele deve ser levado para as masmorras. E mais uma vez ele vai para a prisão, né? Mais uma vez. E ele foi covardemente acusado de algo que ele não fez. A prisão que José é colocado, né? Essa era uma prisão para presos políticos. Veja como ficou a situação dele. Afinal, para Potifar, ele havia tentado contra o Senhor
contra um grande comandante das tropas do faraó. Então, ele considerou um crime político a agressão à sua esposa e prendeu José. E José ficou algum tempo, podemos dizer uns 2 ou 3 anos, preso. Mesmo em um local hostil, José foi abençoado por Deus. A espiritualidade, os amigos estavam sempre ali ao lado dele. E dentro da prisão, ele acaba ocupando uma posição de destaque entre os presidiários, porque ele estava sempre consolando, esclarecendo, amparando aqueles que mais necessitavam. Então, ele passa a ter uma posição de destaque entre os presidiários. José, lembra que lá no passado ele era chamado dos irmãos de sonhador? Essa mediunidade dos sonhos continua com ele. E mesmo dentro da prisão, está lá em Gênesis, capítulo 40, versículo de 1 a 23, ele começa também a interpretar sonhos, porque alguns prisioneiros tinham sonhos e iam conversar com ele. E ele tinha essa capacidade de interpretar os sonhos. E ele continua fazendo isso mesmo dentro da prisão. Na prisão, ele conhece 2 funcionários da corte do faraó. Como eles eram presos políticos, quase todos naquela prisão tinham alguma relação com o palácio e com o faraó. Um deles era o padeiro, que deve ter feito alguma coisa que o faraó não gostou, que mandou prendê-lo. E o outro, copeiro. Copeiro é o que trabalhava na cozinha, arrumando as coisas. Então, esses 2 devem ter feito alguma coisa que foram considerados presos políticos. Ambos, tanto o padeiro e o copeiro, sonharam em uma mesma noite, tiveram um sonho. E aí foram buscar José, pedindo a ele que interpretasse os sonhos. E ele assim o fez. Vale ressaltar que os sonhos, na cultura oriental da época, eram considerados presságios, encarados com muita seriedade e importância na vida das pessoas. Lembra quando ele teve aquele sonho, ainda jovem, dos feixes de lenha, do sol e a lua que se curvaram, os irmãos ficaram achando aquilo muito esquisito, o pai até perguntou, quer dizer que eu e seus irmãos e sua mãe teremos que nos curvar para você? Então, para eles, era uma coisa muito importante os sonhos, eles davam muito valor a isso. E eles consideravam os sonhos presságios, né? Então, ele tem essa mediunidade e na prisão ele continua a desenvolver esse tipo de mediunidade. E os 2 prisioneiros vão conversar com ele. O copeiro diz que sonhou com uma videira de 3 ramos, que brotou, floresceu e deu uvas. Era uma videira que tinha 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas, as quais ele espremeu na taça de faraó, do faraó. E entregou ao faraó. Então ele encheu a taça de suco da uva e depois ofereceu ao faraó. Esse sonho significava, assim disse José, que dentro de 3 dias o copeiro seria tirado da prisão, seria libertado e retornaria à posição original que lhe pertencia. Olha que maravilha. Após interpretar o sonho, José pediu para o copeiro que, se ele saísse mesmo da prisão, que ele lembrasse dele um dia, quando estivesse com o faraó, para que ele pudesse ser libertado daquela prisão. Então ele falou, ele tinha tanta certeza que o copeiro ia sair da prisão, que ele disse assim, olha, o dia que vocês voltarem ao seu trabalho, estiver junto ao faraó, fale com o faraó sobre mim. Quem sabe o faraó não me convida para trabalhar no palácio, né? Ele falou isso para o copeiro. O copeiro ficou todo feliz. E, com certeza, o copeiro, depois de 3 dias, foi realmente libertado. O padeiro, por sua vez, também quis que José interpretasse o sonho dele. E o José interpretou, né? O padeiro contou que sonhou que sobre sua cabeça haviam 3 cestos aqui, ó, um sobre o outro. No cesto de cima havia vários tipos de pães e doces que o faraó gostava. Porém, vinham aves, aparecia um monte de aves,
E essas aves comiam da cesta que estava sobre sua cabeça. A interpretação desse sonho, dita por José, era que em 3 dias o faraó tiraria a cabeça do padeiro, pendurá-lo-ia sem cabeça em uma árvore, e as aves comeriam a carne dele. Olha que coisa terrível. E ele interpretou o sonho. E os sonhos aconteceram. O copeiro saiu livre e o padeiro foi morto. Passado um tempo, né, ele ficou muito tempo preso, mas José vai acabar interpretando os sonhos do faraó, sim. Então, nós vamos ver aqui como é que aconteceu essa interpretação dos sonhos do faraó por José. Passando cerca de 2 anos, ele ficou 2 anos preso, depois já tinha ficado quase 2 anos preso antes, até que ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Depois dessa interpretação, ele passa mais 2 anos. Passando cerca de 2 anos da interpretação dos sonhos da prisão, quem acabou tendo sonhos agora foi o faraó. Né? Então a gente percebe como a espiritualidade vai trabalhando para que aquele médium, para que aquele homem possa desenvolver aquela missão que ele tem. Né? Ele tem que passar por uma série de situações, mas ele tem uma missão. E essa missão, ela vai ser orientada pela espiritualidade. Então, olha só como as coisas vão se organizando. O faraó também acabou sonhando, mas nenhum de seus magos e conselheiros, e esses magos normalmente também eram médiums, nenhum desses magos e conselheiros pôde lhe dar a interpretação que ele queria. Então ele tinha inúmeros magos, ele manda chamar magos de outras terras, conselheiros, né, de tudo quanto é jeito, ele tenta, porque como nós vimos antes, eles davam muita importância aos sonhos. Então ele tenta de todas as maneiras receber uma interpretação sólida, lógica dos seus sonhos, mas não consegue. Foi aí que o copeiro se lembrou de José, e que José tinha pedido a ele que um dia, né, quando estivesse com o faraó, se lembrasse dele. Então foi aí que o copeiro se lembrou de José e falou dele para o faraó. Imediatamente, o faraó mandou chamá-lo do palácio. Ele estava preso, já quase 4 anos, né? Então ele foi conversar com o faraó. Ele sabia que o faraó estava tendo sonhos e queria alguém que interpretasse os seus sonhos. Realmente, ele foi a última, vamos dizer assim, a última oportunidade do faraó. Por quê? Imagine um faraó ouvir um servo, ainda mais sendo um preso político, seria, assim, o absurdo dos absurdos. Então o faraó só aceitou porque não tinha mais a quem apelar. Então a gente vai imaginar que se ele desse uma interpretação que não fosse agradar ao faraó, seria a morte certa, né? Então, mas ele aceitou tentar interpretar o sonho do faraó. E o faraó contou os sonhos a José. Primeiro ele disse: sonhei que estava em pé na beira do rio. E subiam do rio 7 vacas formosas à vista, né? E gordas de carne. E pastavam ali. E 7 vacas feias à vista, né? E magras de carne também viam. E as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Olha que sonho! Como interpretar isso? Está lá em Gênesis capítulo 41, versículos 17 a 21.
E aí ele contou o outro sonho, porque ele teve 2 sonhos. Sonhei também que brotavam 7 espigas cheias e boas de um mesmo pé. E logo em seguida, brotava outro pé com 7 espigas miúdas e queimadas. Está lá em Gênesis 41, versículo 22 e 24. Nenhum mago, nenhum conselheiro, ninguém até então tinha conseguido interpretar esses sonhos enigmáticos do faraó. Então, José é chamado para tentar dar uma resposta lógica e razoável ao faraó, com o risco da própria vida. E José vira-se para o faraó e diz: ora, os 2 sonhos são um só. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias e boas significam 7 anos de fartura que virão sobre o Egito. Agora, as 7 vacas magras e as 7 espigas miúdas e queimadas significam 7 anos de fome que virão sobre o Egito após os 7 anos de fartura. Então ele fez uma previsão. Ele previu que o Egito teria um período de 7 anos de fartura. Lembremos que nós já estudamos sobre isso, que o número 7 é sempre um número simbólico, tá? Então, ele prevê, o Egito passará por 7 anos de fartura, mas depois ele vai atravessar 7 anos de fome, 7 anos de seca, e a seca, logicamente, as plantações não vão prosperar, não terá água. E a fome, e com a fome vem o quê? Vem a doença, vem a revolta da população, vem a desgraça, vai se abater sobre o Egito. O faraó ficou altamente impactado com aquela revelação. Muito impactado. Ele olhou para José e percebeu que aquela resposta, que aquela interpretação dele era muito racional. E ele era o senhor, ele era o faraó. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande com o seu povo, com o seu império. E frente àquela revelação, ele se viu tocado. É claro que a espiritualidade também deve tê-lo envolvido, né? Para que ele pudesse ter essa clareza de compreender a revelação de José. E José também, é lógico, foi muito inspirado pelo plano espiritual. Por quê? Né? Intuído, inspirado, porque a sua vida, a sua história, a sua personalidade tinha uma missão a realizar. Então ele precisava ter todo esse amparo, né? Então, e como ele vinha sempre se conduzindo muito bem, estudamos até isso no livro dos médiuns, lembra? Sobre o médium, o bom médium, aquele que segue as orientações. A gente percebe como os estudos vão se encadeando do plano espiritual, não é vicioso, está sempre procurando fazer o bem, ajudar o próximo. É tudo que José fazia. Lembra que ele foi preso inocente, acusado de um crime que ele não cometeu, porque ele não aceitou trair o seu senhor, que era Potifar, e nem ir contra a lei de Deus, que não admitia a bigamia, né? A falta de respeito. Olha o que o pai dele passou por não seguir as leis do Senhor. Então ele era um bom médium, um médium virtuoso, um médium que estava sempre ligado à espiritualidade superior, como aprendemos lá no livro dos médiuns, na aula de hoje. Então, eles contavam sempre com o amparo da espiritualidade, que estava sempre ali a auxiliá-lo, como auxilia nesse momento.
Isso não significa que ele não tenha passado por percalços e não tenha enfrentado obstáculos. Porque ser um médium bom, ter o amparo dos amigos espirituais, não significa que nós não tenhamos que enfrentar as dificuldades da vida. Porque o que é necessário passar enquanto estamos encarnados, nós vamos passar. Então, isso vem chamar a nossa atenção. Porque tem alguns médios que acham que, eu sou um bom médico, faço tudo direitinho. Então, a minha vida tem que ser um mar de rosas. Eu não posso ter dificuldade, eu não posso ter doença, eu não posso ter família complicada. Não, em nenhum lugar se diz isso. Nós temos, sim, que nos fortalecermos, nos prepararmos para enfrentar a vida. O nosso trabalho junto ao Senhor não irá nos libertar de passar pelas coisas que temos que passar enquanto estamos encarnados no mundo da matéria. Mas, com certeza, teremos mais força, mais equilíbrio para enfrentar as dificuldades. Quando a gente conhece a vida do Chico, do Divaldo, de Ivone e do Amaral Pereira, olha quantos percalços, quantos obstáculos eles tiveram que enfrentar. E eram médios muito evangelizados. Mas não ficaram livres de enfrentar as dificuldades da vida. E continuaram passando por tudo que tinham que passar. Mas de cabeça em pé, sem se revoltar, sem falar blasfêmias contra Deus. Porque o que é do mundo da matéria, nós precisamos viver. E foi o caso de José. Ele enfrentou todas as dificuldades. Era um homem religioso, cumpridor dos seus deveres, tinha todo o amparo da espiritualidade. Mas não ficou livre de enfrentar os obstáculos que se apresentaram na vida dele. Resumindo, esse sonho do faraó correspondia ao que Deus iria fazer. Haveria realmente sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, mas depois haveria 7 anos de fome tão severa que fariam com que se esquecessem dos tempos de fartura. O tempo da fome, das desgraças, seria tão terrível que o povo acabaria por esquecer o tempo da fartura, né? Então, o que o faraó faz? Ele ficou tão tocado por aquela revelação, ele sentiu tanta firmeza em José, que ele decide o seguinte: vou colocar você para cuidar dessas questões econômicas no período de fartura. E vamos ver se você vai ser um bom administrador. Né? Vamos verificar se as suas previsões são realmente verdadeiras. Então, o faraó deu a ele um voto de confiança. José, muito inteligente que era, começa a reunir mantimentos nos 7 anos de fartura. Em vez de deixar a coisa, todo mundo consumir, ele começou a reunir todo o mantimento dos 7 anos. Então, durante os 7 anos de fartura, tudo que era distribuído ao povo era muito controlado. Nada de abusos, nada de excessos. Né? Era como se eles estivessem no período de racionamento. Era fartura, né, nas colheitas. Mas, na hora da distribuição, era tudo muito racionado. Então, ele começou a juntar todo esse mantimento dos 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. E começou a guardar o mantimento nas cidades. Então, as cidades passaram a ser os polos centralizadores desses mantimentos. E também ele foi mandando para as cidades o mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade. Então, ele foi centralizando tudo, tá? Todos os mantimentos, o excesso da colheita, ele foi guardando, tá? Foi guardando, construindo depósitos em todas as cidades para guardar tudo que sobrava.
né? E tudo era muito racionado. As pessoas reclamavam: meu Deus, a colheita é tão farta esse ano, nós produzimos uma colheita maravilhosa. Por que não podemos comer com fartura? Ele dizia: não, nós temos que racionar, consumir o mínimo, com muita parcimônia e equilíbrio, porque nós precisamos guardar grande parte da produção nas cidades, nesses grandes armazéns. Porque nós teremos um período de muito sofrimento, de muita dor. E o faraó está só observando a atitude dele e dando a ele, é aquela coisa, o aval, né? Deixando ele fazer como ele achava que devia fazer, aguardando para ver como ficava. Após os 7 anos, a fome veio. Uma terrível seca assolou não só o Egito, mas toda aquela região, inclusive atingindo a terra de Canaã, onde a família dele vivia. Até lá, toda aquela área. A seca foi tão terrível que chegou a atingir a Mesopotâmia, a terra dos caldeus, a Palestina, a terra prometida, onde a família dele vivia, e o Egito. Então, toda aquela área foi arrasada pela seca. E uma fome terrível assolou toda aquela região. Mas na terra do Egito havia pão. Por quê? Porque os cereais, o trigo, o milho, tinha sido estocado durante todo o período da fartura. E aí o que aconteceu? Todos começaram a procurar José em busca da comida. Mas não era só os egípcios. Outros dirigentes de outras terras, de outras regiões, vinham ao Egito para buscar alimentos, porque sabiam que no Egito tinha um administrador que tinha ficado atento a essas questões. E por isso o Egito, apesar de também estar sendo atingido pela seca, a sua população não estava passando fome. E aqui nós vamos parar um pouquinho para refletir. Temos 7 anos de fartura e depois 7 anos de muita dificuldade, de muita seca, de muita fome. Será que nós não podemos fazer um paralelo dessas situações com a nossa vida? Quantas vezes nós passamos durante a nossa juventude, nossa maturidade, durante o período da nossa vida, onde, como diz o outro, né? Num céu de brigadeiro. Tudo maravilhoso, né? E aí a gente deixa rolar, esbanja, não se preocupa com a saúde, faz e acontece, né? Não se preocupa com as coisas do espírito. A gente quer viver, como diz o outro, é hoje só, amanhã não tem mais. É um ditado que meu pai falava muito, né? Então, nós queremos viver assim. Estamos lembrando aqui da fábula de Esopo, né? A história da formiga e da cigarra, né? Quando a formiga trabalhava durante o verão, né? Durante a primavera, verão, outono, e a cigarra só ficava ali curtindo a vida, né? Era a época de fartura, a hora que
cigarra quisesse comer uma folhinha verde, estava lá na árvore, ela só ia à árvore pegar a folhinha verde. A hora que ela quisesse uma frutinha terra, era ir lá na árvore pegar a frutinha terra. Por que, que ela iria se preocupar se tudo estava uma maravilha? Sol, a chuva de uma forma boa, o calor, o vento, árvores frutíferas, a floresta verdinha. Mas tinha uma maluca que ficava andando para lá e para cá, trabalhando, se precavendo, reunindo alimentos. E ela olhava: para que isso? Nós estamos em época de fartura, está tudo maravilhoso. Para que você fica com essas preocupações? Não aquela preocupação patológica, mas uma preocupação equilibrada. Desculpem, gente, mas alguns companheiros ainda não entenderam que não há necessidade de tanto barulho assim, não é? Então, vai ter um momento que vai chegar o inverno. E aí, a formiga que foi responsável, equilibrada, ela pode passar pelo inverno da vida com uma certa tranquilidade. Mas a outra, que foi leviana e irresponsável, quando o inverno chega na vida dela, ela está totalmente despreparada para os acontecimentos. Então, isso acontece na nossa vida. Às vezes, nós temos esses, entre aspas, 7 anos de fartura. Lembrando sempre que o número 7 é simbólico. Então, nós temos esse período de fartura, de juventude, de que tudo é maravilhoso. E não procuramos nos fortalecer, nos equilibrarmos para enfrentar o que pode vir no futuro. Porque se nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, nós não estamos a passeio. Isso aqui não é um parque de diversões, é uma escola, é uma oficina de trabalho, é um hospital. Então nós temos que estar sempre preparados para a vida, para os fatos da vida, para as situações que irão acontecer, surgir na nossa vida. Mas, muitas vezes, a gente só quer viver esse período de fartura e não procura cuidar das coisas do espírito, que é o que mais fortalece o homem. Ficamos apenas pensando que viemos aqui a passeio, como dizem os amigos. E quando chega os, entre aspas, 7 anos de fome, seca e dificuldade, nós somos pegos totalmente despreparados. E aí, o que fazer? Bate o desespero. E aí nós apelamos. Onde Deus está que não veio isso? Sempre fui uma pessoa boa, nunca fiz mal a ninguém, mas também nunca fiz bem a ninguém. E não fazer o bem já é fazer o mal. Então, nós percebemos que esse sonho, né, essa revelação de José, tem muito de ensinamento para nós que estamos aqui a caminho. Então, após os 7 anos, a fome veio, mas na terra do Egito havia pão, porque eles haviam se preparado adequadamente para os tempos de carestia, de dificuldade. E pessoas do mundo inteiro acorreram até José em busca de amparo, em busca de comida, e ele estava sempre ali, pronto para atender, amparar a todos que o procurassem, não importa de onde viessem, não importa a religião, não importa o país, lembrando sempre que ele era um estrangeiro no Egito. Ele não era egípcio, ele era hebreu. Então, se ele havia sido amparado pelo faraó, aonde tivera todas as regalias,
para dizer, e havia recebido essa oferta de trabalho e confiança do faraó, por que ele não iria proporcionar aos outros a mesma confiança, o mesmo amparo? Então, a missão dele era auxiliar a todos aqueles que o buscassem, não importa a religião nem a origem, e respeitar e amar o povo egípcio como se fosse o povo dele, mostrando que nós somos uma só família, não importa se tenhamos nascido em países diferentes. Era assim que ele via o povo egípcio, era assim que ele via a todos que o buscavam, não importa de que canto do mundo chegassem até ele. José acaba se tornar quase como um governador de todo o egípcio. O trabalho dele teve tanto sucesso que ele quase virou um governador de todo o Egito. Além de dar a José a interpretação do sonho, Deus também lhe concedeu sabedoria para que ele apresentasse um plano para Faraó, um plano de governo para esse período de fartura e carestia, a fim de que o Egito conseguisse superar os 7 anos de crise. O faraó, então, colocou José como segundo homem do Egito, abaixo apenas do faraó. Olha só. Ele se tornou o segundo em comando no Egito. Então, o Senhor concedeu a José a mediunidade, que ele soube respeitar e valorizar, com muito amor e muita responsabilidade, e Deus também lhe concedeu a sabedoria para que ele tivesse um plano de vida. E todos nós temos que ter um plano de vida, né? Uma meta na nossa vida. É muito importante isso, para que nós possamos chegar ao fim da nossa caminhada e podermos dizer: eu venci o mundo, eu cumpri com as minhas responsabilidades. Eu sou realmente uma pessoa que não tem dificuldades na sua consciência, que está em paz com a sua consciência. É a sabedoria que todos nós temos que desenvolver e que o Senhor nos concede. Os talentos devemos saber utilizar. E José sabia utilizar todos os seus talentos, né? E ele chega a esse cargo de estar apenas abaixo do faraó. A função ocupada por José era chamada no Oriente Antigo de vizir. Inclusive tem um livro, se eu não me engano, é o Chanceler de Ferro. Esse livro tem, eu acho que é em 2 volumes. Chanceler de Ferro. Acredito que seja a vida dele. A função ocupada por José era chamada no Oriente Antigo de vizir. Era o principal cargo administrativo que envolvia diversas funções, como, por exemplo, ser encarregado do tesouro, da justiça e da execução e supervisão dos decretos reais. Então, ali no desenho nós vemos, né, José de escravo a governador do Egito. Que salto, né? Mas não foi um salto qualquer. Não foi um salto que ele deu, uma posição que ele conquistou por simples sorte. Não, ele fez essa conquista com muito trabalho, com muito esforço, com muita renúncia, com muito amor, e fez por merecer o respeito e a admiração do faraó. Então, muitos anos ele vai passar como o governador do Egito. Foram só de fartura e dificuldade, foram 14 anos. E mais alguns anos depois, né? Até que ele chega à madureza. Então, ele sempre se fez respeitar. É um exemplo para todos nós, como médium, como homem, como espírito. Após ser colocado no cargo de governador do Egito, José recebeu o nome de Zafenate Paneia e se casou com a Zenate. Zafenate Paneia.
filha de um sacerdote de homem. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não está certo aqui, meu computador às vezes dá um pulinho aqui. E se casou com uma egípcia, filha de um sacerdote, né? Então, ele, no Egito, ele tem que se rebatizar e receber outro nome. Ele recebe o nome de Zafenat Paneia. E se casa com uma egípcia, filha de um sacerdote da alta nobreza egípcia, né? Então, era um homem de destaque, tinha uma noiva, uma esposa de destaque. José e Asenate tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, os 2 filhos de José representariam o pai entre os filhos de Jacó, na distribuição das tribos de Israel, né? E aí acontece uma coisa muito interessante. Lembra que nós falamos da fome, da seca, que se espalhou pelo mundo todo? Na terra de Canaã, a seca também bate. E a fome se espalha. E aí Jacó começa a escutar que existia um homem do Egito, que Jacó conhecia o Egito, né? Que havia um homem no Egito que tinha se tornado um grande administrador e que havia conseguido organizar as situações, as questões alimentares do Egito. E que o Egito tinha mantimentos, não só para a subsistência deles, mas também para distribuir com os outros povos. E aí, o que Jacó faz? Ele diz, olha, meus filhos, vocês têm que ir até o Egito buscar ajuda. Procurar este homem que está lá, Zafenat Paneia, o grande administrador, e pedir a ele que nos ajude, fornecendo alimentos. Os irmãos obedecem ao pai. Benjamim, que era o irmão mais novo de José, filho de Raquel, que quando ele é vendido, ele era um bebezinho. Raquel havia acabado de morrer. Ela lembra que ela morreu de parto? Então havia uma diferença de mais ou menos 15 anos entre José e o irmão mais novo, que ele adorava, que era filho da sua mãe materna. Então eles eram irmãos por parte de pai e parte de mãe. Era uma criança bem pequenininha e ele gostava muito de Benjamim, brincava muito com o Benjamim. Quando ele vai para o Egito, ele nunca mais viu o irmão. O pai vira-se para os filhos, vocês vão até o Egito. Aí Benjamim, que já é um rapaz, diz assim para o pai, eu quero ir também. Mas Jacó fica com o coração apertado, porque a viagem era longa e perigosa, pelas estradas, ainda mais numa época de carestia, e o grupo dele, os filhos, iriam levando bens, comida, dinheiro, essas coisas para a viagem. Era uma viagem que durava meses para ir, meses para voltar. Então ele diz, não, Benjamim, você não vai, porque Benjamim e José, não vamos esquecer, eram os filhos prediletos de Jacó, porque era o filho da mulher amada, Raquel. E ele sempre privilegiou os 2. Lembra que quando Esaú veio com a tropa, ele pegou os 2, colocou lá no final, escondido no canto, porque se Esaú destruísse a caravana, matasse todo mundo, a mulher e o filho, que na época era só José, Benjamim ainda não tinha nascido, se salvariam. Mas Benjamim insiste com o pai, não, pai, eu já sou um homem, eu quero ir. E aí, o que acontece? Jacó acaba aceitando que Benjamim vá com os irmãos. E eles vão para o Egito. Passa-se muito tempo, chegam lá, procuram José. E quando eles chegam, e José quem recebia no palácio, todas as caravanas chegavam pedindo ajuda. Então uma caravana chegava e ela ia lá, procurava algum secretário, dizia, queremos uma entrevista com o governador, porque viemos de tal região, estamos
passando necessidade, queremos pedir ajuda. E aí o secretário marcava a entrevista, José atendia aquela caravana, aquele grupo, e dava o que eles necessitavam, eles iam embora. Até que chega a vez deles. E quando eles chegam no palácio e olham, eles não reconhecem José. Porque, afinal de contas, a última vez que eles viram José, era um moleque de 17 anos, maltrapilho, todo sujo. E à frente deles estava quase um faraó, vestido ricamente com joias, com todos aqueles paramentos egípcios da realeza, porque ele era o segundo homem em comando, vestido com aquelas joias, aqueles aparatos. Eles não reconhecem. Mas José reconheceu todos eles. Eram seus irmãos. Ele bateu o olho e reconheceu, é minha família. Mas ele não disse. Virou-se para ele e disse o seguinte: eu darei sim. Aí perguntou da família, do pai, aquela coisa arada toda, né? E eles foram contando. Ah, nós temos um pai, Jacó, que ficou lá na região, esse é nosso irmão. Ele olha para Benjamim e diz assim: eu darei a vocês o alimento que vocês precisam, mas não agora. Vocês vão voltar na terra de vocês e eu quero que vocês tragam de lá a família de vocês e o pai de vocês. Porque já que vocês dizem que o pai de vocês é um patriarca, e Jacó era um patriarca, eu só vou entregar os alimentos nas mãos do patriarca. Com vocês, não. Aí eles ficam meio assim, e ele dizia: tem outra coisa. Vocês vão na certeza de voltar. Porque esse irmão mais novo de vocês, Benjamim, ele não vai não, ele vai ficar prisioneiro aqui comigo no Egito. É a segurança que eu tenho que vocês vão voltar. Eles ficam escandalizados. Meu Deus, como é que nós vamos voltar para casa e dizer para o nosso pai que ele perdeu o segundo filho? Não é? E quem vai dar notícia somos nós, porque fomos nós que demos a notícia do primeiro, que corremos lá para dizer, lembra? Que ele foi morto por um animal, levamos a capa colorida, cheia de sangue. O nosso pai quase morreu. Agora, nós prometemos ao nosso pai que iremos cuidar de Benjamim. Demos a nossa palavra. Como é que a gente vai chegar lá dizendo: Benjamim ficou no Egito? Nosso pai, vai, se não morrer, vai mandar matar todos nós. Ele virou e disse: eu não quero saber. O que é que eles fazem? Voltam. Chegam em casa, contam para o pai. Nossa, Jacó fica arrasado. Jacó, aí fica naquela coisa, Jacó fica arrasado, né? Aí eles vão, falam com o pai. O pai, nossa, quase morre. Aí o pai diz para eles o seguinte: vocês vão na frente para garantir a ele que eu vou. E cuidem de Benjamim, que eu vou atrás. Né? Primeiro, porque eu tenho que organizar. Ele quer que toda a família... E ele tinha uma caravana. A família, quando falava família, era coisa assim de 1000 pessoas. Porque é toda uma tribo. Não é meia dúzia de pessoas. Eram mais de 1000 pessoas. Porque eram os parentes, os amigos, os escravos, os servos, as esposas, os filhos. Era uma tribo, tinha mais de 1000 pessoas. Então eu não posso agora dizer para todo mundo: vamos embora, gente. Não dá. Vocês voltem e falem com esse homem que eu dou a minha palavra, que eu vou. Mas que ele cuide do meu filho, não mate o meu filho. E ele aguarde o tempo que era necessário para eu organizar toda a tribo e a gente partir. E eles fazem isso. Voltam. E quando voltam e dão a notícia a José, José se revela para os irmãos. Ele conta, Benjamim não, né? Ele conta para os irmãos quem ele era, né? Ele vai e conta para todos eles quem ele era. Ele se revela. Apareceu um negocinho aqui que eu não sei o que é. Peraí. Tá? E aí o que acontece? José se revela aos seus irmãos. E eles ficam tão arrependidos, envergonhados do que eles fizeram. Pedem perdão a José, choram. E José era uma alma boa. Ele compreende o porquê dos irmãos terem feito aquilo. Porque eles, no fundo, também não tinham culpa, porque havia tido uma falha na educação deles.
Eles não foram criados como amigos, e sim como adversários. Então José os perdoa e uma grande festa se instala, né? E aí, o que José faz? Ele decide sair do Egito e ir ao encontro do pai, porque ele estava ansioso para encontrar o pai. E quando ele vai, o pai já está vindo para o Egito com a sua tribo, né? Em um primeiro instante, quando ele entrou em contato com os, antes dele se revelar para os irmãos, ele fez alguns testes com os irmãos, perguntando da família, né? Para saber como é que eles estavam, né? E aí ele revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos. E aquele foi um encontro realmente de muita emoção, relembrando o que aconteceu com o encontro de Esaú e Jacó. Lembra dos dois irmãos, seu pai e seu tio, quando eles reataram as amizades depois de uma traição de Jacó? Agora é os irmãos que o haviam traído se reconciliando com ele. Então, mostrando que nós não podemos guardar ressentimentos, esses ressentimentos eternos, que isso só faz mal à pessoa, né? Quando ele encontra os irmãos novamente, ele faz alguns testes, conversa com eles para ver como eles são, e ele percebe que eles também haviam mudado com a maturidade, com o tempo. Ele percebe que os irmãos haviam mudado, né? E aí ele abre o coração, ele conta, e os irmãos ficam arrependidos, pedem perdão e se confraternizam, mostrando que não importa quem era a mãe, quem era o pai, eles são uma verdadeira família. É a família se reunindo novamente. Lembrando que família não pode ser considerada apenas o consanguíneo, né? Todos nós somos uma família. Da forma como José perdoou os seus irmãos, da forma como eles reconheceram seus erros e novamente se encontraram, assim nós temos que fazer com todos. Com todos aqueles que um dia nos magoaram, com todos aqueles que um dia nos trouxeram algum desconforto. Não adianta guardar mágoa. Isso só não vai nos fazer mal. Nós precisamos nos reconciliarmos. E quando nos reconciliamos com os adversários, nós estamos, de uma certa forma, nos reconciliando com Deus, com as leis divinas, né? Então, aquele foi um encontro cheio de muita emoção. Após a revelação de sua identidade, José tratou de trazer seu pai. Ele correu ao encontro de seu pai e toda a sua família veio para o Egito. E aí começa, e o faraó apoiou também essa decisão, aí começa a vida dos hebreus do Egito. Eles vão ficar 400 anos no Egito. E essa estada do Egito vai acabar com a saída deles, liderada por Moisés. E depois nós vamos ver como foi essa estadia desses 400 anos no Egito, que terminou com a fuga deles do Egito com Moisés, né? Então eles chegaram pelo amor, mas saíram em outra situação. Então o faraó também apoiou a sua decisão. Mais tarde, quando seu pai morreu, quando Jacó morreu, José cuidou dos preparativos para o sepultamento. Ele mandou que Jacó fosse embalsamado, segundo o costume egípcio, e o sepultou em Canaã, terra prometida, conforme era desejo de Jacó. Ele viveu o resto da vida dele no Egito, mas ele sempre desejou voltar para ser enterrado na sua terra natal, na terra prometida, né? A morte de José. Depois de sua longa história, José viveu muitos anos, né? José entendeu que tudo havia sido um plano de Deus e que através de sua vida Israel foi preservado, né? José então viveu o resto dos seus dias no Egito. Então, através da sua história, toda aquela cultura, aquelas promessas, a fé, a lei
foi conservada. E seu pai, finalmente, encontrou a paz e a segurança depois de uma vida de tantos atropelos, porque nós sabemos que foi a vida de Jacó. Então, através dele, Israel, que era o pai representava, Jacó representava toda aquela nação. Israel foi preservado, né? E ele viveu o resto de seus dias no Egito. Ele, José, viveu até a terceira geração dos filhos de Efraim. Efraim foi um dos seus filhos. Então, ele viveu até os seus bisnetos, né? Ele viveu até os seus bisnetos. Antes de morrer, José lembrou a promessa que Deus havia feito aos seus pais. Pais, entre aspas, porque são Abraão, seu bisavô, Isaque, seu avô, Jacó, seu pai, de que seu povo herdaria a terra prometida. Ele lembrou dessa promessa. Então ele pediu para que quando Deus tirasse um dia, ele era clarividente, ele sabia, né, que um dia seu povo sairia do Egito, que afinal ali não era a terra deles. Então ele pediu para que quando Deus tirasse os israelitas dali do Egito, que seus restos mortais também fossem levados por eles, não importa quando. Assim José morreu confiante na promessa do Senhor. Mais tarde, Moisés, 400 anos depois, lembrou do desejo de José. E quando ele partiu com o povo hebreu, saindo do Egito para a terra de Canaã, ele levou os despojos de José, conforme está registrado no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 19. José foi sepultado em Siquém, na terra prometida, em um pedaço de terra que seu pai Jacó havia comprado ao lado de seu pai. Oi? Era onde os seus pais estavam, né? Em um pedaço de terra que seu pai Jacó havia comprado. Então ele foi enterrado lá, os seus restos mortais foram colocados lá, né? Então aqui nós temos essa história belíssima de José do Egito. Lembrando, né, do grande exemplo de médium, e nós estudamos isso hoje no livro dos médiuns, né? Fechamos na questão 230, que José foi um homem íntegro, cumpridor das suas obrigações, responsável, religioso, respeitador da família, e que não se importando de viver num outro mundo, num outro país, numa outra cultura, né? Aqui me lembraram, né? Exatamente, a história de José do Egito está no livro Chanceler de Ferro de Rochester, né? Então, ele não importava, eu estou num país estranho, num povo dominador, mas eu tenho uma tarefa a realizar. Então, eu vou realizar respeitando esse povo, as tradições desse povo. Tanto respeitou que ele embalsamou o pai do jeito que os egípcios embalsamavam seus mortos. Mas levou o pai para ser enterrado na terra prometida. Então, que a vida de José do Egito sirva para nós como exemplo de retidão, de caráter, de verdadeiro homem de bem e trabalhador do Senhor. E, acima de tudo, aquele homem que compreendeu as faltas dos irmãos da família, dos entes queridos, que falharam com ele. Mas ele não guardou o seu coração, veneno no seu coração. Ele perdoou, ele compreendeu a fraqueza deles. E ele deixa esse exemplo, né? De que todos nós devemos nos amar, porque na realidade nós somos uma grande família. Alguém gostaria de fazer alguma consideração sobre essa história que eu achei maravilhosa, sobre José do Egito? Ela é encantadora, a história. Nossa, mãe. Da outra vez eu já tinha até colocado no grupo, de repente eu coloco de novo, que há um filme gospel
Acho que a promessa é a mesma, é quase parecido, mas é mais moderno, né? Mas a história toda assim, é para a gente refletir muito. E eu vejo aí a figura de José que não representaria somente a nossa família, mas representando a humanidade, né? Se todos pudéssemos realmente ter esse sentimento, né? Esse exemplo, seguir esse exemplo de José, não teríamos tantas dissensões, tantas guerras, tantas brigas, tantas querelas, né? Tantas tristezas. Eu acho assim que, por isso que eu falo, né? O espírita tem que ir estudar o Antigo Testamento, sim, tem que estudar a Bíblia, sim, porque tem histórias belíssimas, lições maravilhosas. Então, achar que não, que isso aí é coisa vamos botar assim, de quem é crente, entre aspas, não, isso daí é coisa de evangélico. Não, é nada. É coisa de todos nós que queremos aprender, né? Cada vez mais. E a gente está no mundo para isso, né? Maravilhoso. O estudo foi, assim, encantador. Então, meus amigos, alguém mais quer falar mais alguma coisinha? Tá tudo bem? Então, meus amigos, nós vamos dar uma paradinha agora e às 7h30 nós voltamos para concluir nossos estudos com a aula do livro Nosso Lar, tá bom? Então, 7h30 estamos de volta, lembrando do nosso Fórum Espírita, dia 6 de dezembro, às 10 horas da manhã, com o tema Sustentabilidade e os Valores Espirituais. Mandei o cartazinho para você, esperamos contar com a presença de todos. Aqueles que não vão estar conosco, um bom fim de semana e um beijo no coração.